Olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui para fazer reflexões com você. Não há intenção nesse vídeo de ensinar você sobre esse assunto, até porque esse assunto é muito conhecido pelas pessoas que passam pelo processo e por outras que nunca passaram. Não existe nenhuma informação a mais, mas existe a minha tentativa de ajudar você num processo reflexivo que pode te ajudar, que pode fazer você olhar para esse assunto de uma forma mais leve. Esse assunto é enfrentar a escuridão da alma ou vivenciar um processo de depressão. A escuridão da nossa alma, ela é presente em cada indivíduo. Todos nós temos um lado escuro dentro de nós. Jung falava muito disso, Carl Jung, sobre a sombra e a luz dentro de cada um de nós. Quando a gente está bem, quando a gente está equilibrado, a gente está iluminado, né? A gente vive um processo de luz. Mas todo mundo tem um dia que se depara com um lado escuro da própria alma. A depressão, ela pode ser classificada de várias formas, ela pode ser rotulada de várias formas, como uma doença crônica, que as pessoas que passam pelo processo estão sempre indo e vindo neste sintoma. A depressão pode ser um estado emocional, a depressão pode ser um estado de alma, uma questão espiritual da pessoa. E existem pessoas que têm personalidades mais introspectivas, pessoas que são mais silenciosas, pessoas mais introvertidas e que têm uma maior tendência a sentir, a vivenciar alguns sintomas da depressão. Mas isso tudo é importante como informação para você saber qual é o caminho que você vai seguir, porque isso é uma escolha pessoal. Então, na minha experiência profissional, a depressão ela é curada, ela é superada, ela passa se o indivíduo que está vivendo aquela situação, se a pessoa que está nesse processo, em primeiro lugar, aceita um diagnóstico ou aceita o próprio sentimento. Esse é o primeiro passo, porque existe muito julgamento e a primeira pessoa que julga é a própria pessoa que entra no processo. Então começa por quê, o que está acontecendo, como que eu resolvo, eu preciso superar, não é possível de novo, a pessoa começa a entrar num processo de medo, eu durmo, como é que eu vou acordar amanhã? A ansiedade entra também nesse processo e uma frustração muito grande porque você não controla. Nada emocional você controla. E a depressão ela é exclusivamente um sintoma emocional, mas ela não precisa ter a causa só emocional. Muitos de vocês já ouviram falar de pessoas que fazem grandes cirurgias, como cirurgias cardíacas ou outro tipo de cirurgia, e que depois desse processo entra em depressão. Então, é o fator biológico, fisiológico interferindo no sistema emocional da pessoa. Existem pessoas que recebem o diagnóstico de uma doença fisiológica crônica e desenvolvem a depressão emocional, que é essa escuridão da alma, que é você se deparar com um lugar dentro de você que de duas uma. Ou você tem muito medo de olhar, porque de repente você começa a enxergar aspectos, fraquezas, fragilidades, dificuldades próprias que você nunca tinha enxergado. E a sensação de impotência, de não conseguir superar, vai crescendo, vai aos poucos criando a possibilidade de desenvolver uma depressão. Então, esse é um lugar que você depara com situações que você tem dentro de você e que você desconhecia e que quando você se depara,
a frustração, a tristeza consigo mesmo é muito grande. E tem um outro lado da depressão, que é o acúmulo, né? A escuridão da alma como um acúmulo de problemas mal resolvidos. É como se a gente fizesse do nosso psique, do nosso espiritual, um depósito de lixo. Você vai vivendo situações ao longo da vida emocionais mal resolvidas, que você se obriga a superar, que você se força a viver e pode ter ficado muito bem resolvido com o externo, mas dentro de você não ficou resolvido. E aí você vive uma segunda, uma terceira, uma quarta situação que causa a mesma coisa, um acúmulo de lixo emocional, de sentimento mal resolvido. E isso ao longo do tempo, dos anos, pode se manifestar como uma depressão. Então, o que é o mais importante para você pensar nessa reflexão que eu estou fazendo com você? Eu não estou aqui para ensinar ninguém, é para refletir juntos. Primeira coisa é que todos nós temos esse lado sombra. Então, você não está sozinho, você não é exceção. Todo ser humano adulto, mais cedo ou mais tarde na vida, tem que enfrentar esse lado até para evoluir. Porque sem esse confronto amoroso, a gente não evolui. Então, a primeira coisa é evitar o auto-julgamento. Então, você está dentro de um processo humano. Segundo, que existe recurso médico, recurso medicamentoso, recurso terapêutico, para você superar isso com ajuda. É muito importante para quem entra nesse processo de tristeza profunda, de escuridão, de introspecção, de depressão, de isolamento, que fale com alguém, seja profissional ou não. Tenha alguém com quem conversar sobre o que você está sentindo. Porque uma das características de quem deprime é se isolar, é calar-se, é imaginar que ninguém está aí para ficar ouvindo os meus problemas, até porque eu nem sei por que eu estou assim, eu nem sei o que é que está movimentando dentro de mim. Vou ficar preocupando as pessoas? Vou ficar enchendo a cabeça dos outros? É claro que esse sentimento faz parte do processo, faz parte da própria depressão. Quem ama você vai sempre estar disposto a te ouvir. Não vai ter as respostas, porque essa é uma outra situação quando a gente está em qualquer processo emocional desequilibrado. A gente quer resposta. A gente quer alguém que resolva o problema pra gente. A gente quer mágica. Tá tudo certo se é a criança dentro da gente. Ninguém vai ter a resposta que você quer. Mas, às vezes, a pessoa tem uma reflexão, lembra algum fato junto com você, te ajuda a enxergar gatilhos. É sempre muito proveitoso falar quando você está num processo de desequilíbrio emocional, como é a depressão. Se você opta por alguém que está do seu lado, por um amigo, por um parente, ótimo. Se essa pessoa é um bom ouvinte, se ela tem a paciência, ótimo. Se você acha que não, que você precisa procurar uma ajuda profissional, procure. Mas não se diminua por isso. Não se coloque num lugar de menos-valia. Porque a depressão é tratada como o mal do século. Mas por que isso agora? Porque é o estilo de vida que a gente tem, deprimente. É deprimente. Muitas vezes você precisa aliviar, você precisa parar, você precisa reavaliar. E tem um aspecto da escuridão na alma que eu vejo muito em alguns clientes e amigos, que é o seguinte: muitas vezes a depressão vem como um grito da sua vida, da sua própria vida, das questões que você está vivendo, um grito para você mudar. Então, muitas vezes a depressão aparece porque
a sua vida está exigindo mudanças e você está resistente a mudar, você está resistente a se submeter à mudança necessária para você ter equilíbrio na sua vida. E a gente entra naquele processo assim, mas mudar o quê? O que eu tenho que mudar? Essa é uma pergunta muito individual, mas geralmente existe uma necessidade de mudança para você vencer o processo da depressão, como vencer e não retornar, não virar um ciclo. Então é importante você olhar para que mudanças são essas e não se engane que não são mudanças avassaladoras. Eu tenho que mudar de relacionamento, mudar de casa, fazer... Não, essa coisa grandiosa, isso vem do ego, isso é uma distração. São pequenas mudanças, mudanças efetivas, mudanças do emocional, mudanças da alma. Então, muitas vezes, um caminho salutar para você superar um estado deprimido, né, depressivo, você superar um diagnóstico de depressão, além de todo o cuidado médico que você tem que ter, é se adaptar ao pedido da sua própria vida para que você efetue mudanças dentro de você. Mudanças de como pensar, de como agir, de como interagir com as pessoas. Então, com esse olhar, acolhendo você e como um observador de si mesmo, todos nós temos uma grande chance de olhar para essa escuridão, acolher e ficar bem. Isso é do dia para a noite? Não. Isso requer tempo de relógio, que é outro fator que nos incomoda um pouco, mas é necessário. É preciso dar esse tempo. Então, não se rotule, não busque coisas miraculosas, não busque informações a mais do que todos nós já temos, porque tem muita informação, você pode trabalhar com essas informações, mas o mais importante é esse acolhimento, falar, se expressar e buscar qual é a necessidade dentro de mim mesmo. Com isso, as chances são maiores de que o processo depressivo passe mais rápido ou seja superado com mais força. Era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Até o próximo vídeo. Um beijo.